o tema da mensagem de hoje está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 1. Gênesis capítulo 2, versículo 1. O tema da mensagem de hoje é: saia do seu lugar. Então, nós podemos fazer isso aqui hoje, tá certo? Então, eu vou pedir a você que você saia do seu lugar, tá certo? Tá sentado numa cadeira? No mínimo, vai para outra cadeira, tá certo? Se for o casal, vão os dois, mas eu queria que todo mundo pudesse sair do lugar, sai do lugar, senta em outro lugar, pode sentar na cadeira vizinha aí, vai dar para a gente fazer isso. Então, o tema da mensagem é: saia do seu lugar. E aí você vai entender essa mensagem. Vamos, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Então disse o Senhor a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Versículo 3. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão benditos, ou seja, todas as famílias da terra serão benditas. A promessa que Deus fez a Abraão, ela é uma promessa que Deus estende para as nossas vidas. Por quê? Porque nós vamos ver na semana que vem que o descendente de Abraão não é Isaac em si. O descendente de Abraão é Jesus. A gente vai ver que a promessa diz que é Abraão e o seu descendente, não é seus descendentes. Então, em Jesus, nós fazemos parte dessa promessa que Deus fez a Abraão. Então, queridos, sem sombra de dúvida e sem medo de errar, essas promessas que Deus fez a Abraão, Deus faz para você também. O que é que Deus disse para Abraão? A primeira coisa, ele disse: você precisa sair. E aí ele diz 3 coisas que Abraão precisa sair, que nós vamos trabalhar isso hoje. Aí depois Deus diz a promessa. Qual é a promessa? Eu vou fazer de você um grande povo, eu vou abençoar você, eu vou tornar o seu nome famoso, você será uma bênção, e da sua família, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Deus está dizendo o seguinte: olha, Abraão, você vai ser abençoado, você. Porque não importa, não adianta a gente ter uma família abençoada se nós não estamos sendo abençoados. Não adianta a gente ter um bom emprego se eu não estou sendo abençoado. Eu, como pastor, não adianta eu ter uma igreja abençoada se eu não estou abençoado. Eu conversando alguns meses com um amigo meu, que é pastor também, fez seminário comigo. E ele falava: olha, a igreja vai tão bem como nunca houve. A igreja lá tem mais de 500 membros. Eu disse: mas o que está acontecendo com você? Ele disse: não, olha, aqui em casa está tudo bem. Na igreja está tudo bem, nunca teve tão melhor a igreja. Ele disse: mas sou eu. Sou eu, ele disse, sou eu. A palavra que ele usou lá, que não tem nada a ver com a nossa mensagem, mas sou eu. Ele disse: eu acho que é ingratidão. Mas ele disse: eu estou mal,
eu estou mal. A gente conversando aqui pelo WhatsApp. Então, olha, Deus disse, olha, eu vou te abençoar. Eu vou abençoar a sua família. Você vai ser uma bênção. E aí a sua família vai abençoar outras famílias. Agora, eu não vi essa promessa em nenhum lugar desse mundo. Alguém chegar para você e falar, olha, eu vou te abençoar, você vai ser abençoado. Você vai ter uma família abençoada. E a sua família vai ser uma família que vai abençoar outras vidas. Eu não vi isso em lugar nenhum. Em nenhum lugar eu vi alguém fazer uma promessa dessa para uma pessoa. Agora, isso é o que todo mundo quer. É o que todo mundo quer e o que todo mundo precisa. Mas aí a promessa do Senhor veio com uma exigência. Saia do seu lugar. Vamos sair do nosso lugar mais uma vez? Vamos lá? Vamos lá? Sai do seu lugar? Só mais uma vez? Só mais uma vez até a próxima vez? Saiu do seu lugar? Pronto. Onde é que Abraão estava? Onde é que Abraão morava? Abraão morava em dos Caldeus. Dos Caldeus era uma cidade litorânea, cheia de vida. Cidade litorânea é para tirar o chapéu, não é verdade? Você vem aqui para Salvador, passa aqui Aracaju, Maceió, ai Maceió, meu Deus. Depois, Recife, né? Mas ali não, vamos para aquelas praias de Pernambuco, meu Deus. Me lembra uma praia lá de Porto de Galinhas, oh meu pai, o que é isso? E depois de Recife vai o quê? João Pessoa? Meu pai. Então, dos Caldeus era uma cidade cheia de vida. Uma arquitetura moderna. Alguns historiadores falam que eles tinham casas de 2 andares. Deixa eu situar você onde é que nós estamos. Adão e Eva saíram do Éden, tiveram ali o filho chamado Caim, que matou Abel. A descendência de Abel foi muito violenta, chegou ali, foi tendo filhos, chegou um momento que foi a mensagem passada. Deus olhou, aquela geração era tão corrompida, que só tinha um homem em toda a terra, um homem, que não havia o pensamento totalmente voltado para o mal, que era Noé. E aí veio o dilúvio, a família de Noé, Deus deu um start ali, assista a mensagem passada, e aí recomeça. Só que daqui a pouco o coração, a inclinação dos filhos de Noé, sabe? Daqui a pouco eles estão com a ideia mirabolante de fazer uma torre onde todo mundo quer tocar no céu. E onde eles vão morar naquela torre. Até contrariando o princípio bíblico, o inicial lá de Deus, lá no Éden, que ele disse, olha, cresçam, multipliquem, encham toda a terra, povoem a terra. Ou seja, leve o Éden para todo mundo. Babel é algo que é contrário a Deus, porque eles querem viver juntos. Porque fazer uma construção, uma bela construção, uma torre alta, não tem nada de errado, tem um World Trade Center, eu não sei hoje qual o maior prédio do mundo, mas não tem nada, os arranha-céus que tem, né, em Dubai, em Nova York, mas a questão não foi isso.
A questão foi que eles estavam, sabe, desafiando a Deus, dizendo: nós não vamos espalhar, nós vamos viver aqui e tem mais, nós vamos atingir os céus, nós vamos chegar onde o Senhor está. Então, só para você ver, onde é que está Abraão? Depois de Babel, as línguas foram repartidas. Babel significa isso, línguas repartidas. A torre era a torre, ficou conhecida como Torre de Babel, porque as línguas ali foram repartidas para que eles não se entendessem mais, e aí acabasse com aquela construção. Aconteceu que o português se juntou com o portuguesa e foi para a sua região lá comer bacalhau, em Portugal. O inglês se juntou com a inglesa e foi lá para a sua região. E aí aconteceu que a terra foi sendo espalhada, que eles se espalharam por causa dessa questão da língua. Bom, quando eles se espalharam, então começaram a surgir realmente a terra começar a ser preenchida, ou seja, a expansão, porque Deus realmente criou a terra para a terra ser habitada. Deus criou a terra para que o homem pudesse, sabe, expandir a glória de Deus em toda a terra. Mas o que estava acontecendo? Essas nações estavam sendo formadas e cada vez mais as pessoas estavam distantes de Deus. E aí o do caldeus é o símbolo do que estava acontecendo naquela época de Abraão. Então, olha, nós saímos do Éden, nós passamos ali pela Arca de Noé, nós passamos pela Torre de Babel, e agora nós estamos aqui em Abraão. É muito próximo isso aqui, tá certo? É muito próximo. E aí Deus chama Abraão e diz: você precisa sair desse lugar. Que lugar é esse? De Ur. Uma cidade litorânea, cheia de vida, arquitetura modernas, centro econômico abastado. Olha, o que os historiadores falam que Ur era uma Nova York. Então, tinha muita riqueza, tinha muitas possibilidades ali na terra de Ur. Mas não apenas isso. Havia esse crescimento todo, mas havia também uma coisa que contrariava princípios de Deus. Então nós vamos ver em toda a história que Deus está sempre, sabe, intervindo. É como se o trem saísse do trilho e Deus pegasse o trem e colocasse de volta no trilho. Então Adão e Eva saíram do trilho, aí Deus vai e coloca no trilho, faz aliança ali, mata aquele cordeiro, lembra da mensagem? Depois aí eles saem do trilho, todo mundo está corrompido, aí vem a Arca de Noé, Deus coloca no trilho de novo. Aí saem do trilho, aí vem a Torre de Babel. Só que agora eles estão desgovernados em todas as nações. Agora Deus chama Abraão, porque Deus quer cumprir a promessa da aliança eterna que Ele prometeu em Gênesis 3, versículo 15, que da descendência da mulher viria o Salvador do mundo. Então essa aliança que Deus fez com Abraão, Deus vai dizer, a gente vai ver na mensagem que vem, que Abraão seria o pai, e da descendência de Abraão viria o Salvador do mundo. Mas para que isso acontecesse, ele precisava sair. Então, era essa cidade, era Nova York daquela época. Mas também tinha algumas particularidades. Porque não há nada de errado em uma cidade ser a Nova York da época. Em progresso, em crescimento, em riqueza, cidade, não há nada de errado viver no litoral. Não há nada de errado. Mas a questão é que eles viviam
um sistema de religiosidade. Deus, para eles ali, era aquele Deus que era visível, era o Deus que podia tocar. Então, o conceito de Deus que havia ali em Ur dos Caldeus, era aquele Deus que tocava. Eles não conseguiam entender um Deus que era invisível. Não, o Deus, ele tinha que tocar. E era um sistema pagão, religioso pagão. O que é um sistema religioso pagão? É que Deus é aquele que a gente precisa estar agradando a Ele, através de ofertas, de oferendas, porque a gente precisa aplacar a ira dos deuses. Já viu isso nos filmes, nas novelas? A gente precisa aplacar a ira que o Nana tá com raiva, tá irado, né? O Deus Sol tá irado, então nós vamos aplacar. Então, se eu faço uma coisa errada, aí eu fico com medo, porque Deus vai quebrar mesmo as minhas pernas, a ira dele. Gente, isso está tão impregnado, não só naquela época, na nossa época aqui, que vira e volta, eu encontro e converso com pessoas que são do meio cristão, que também vivem essa condenação. Eu conversei no ano passado com uma pessoa que ele estava morrendo de medo de Deus. Por quê? Porque ele estava em falta. Então quer dizer que se ele não estivesse em falta, ele não teria medo nenhum. Então é o conceito de paganismo que está impregnado dentro da gente. Então era assim que era Deus naquela época. Era um Deus que podia tocar, era um Deus que podia ver, e era um Deus que a gente tinha que aplacar a ira dele, ou então ofertar algo para que ele pudesse se alegrar e abençoar a gente. Então ele fazia de acordo com o que a gente dava a ele. Pronto. E aí Deus chega para Abraão e diz: você precisa sair dessa terra. E outra coisa também, era uma cidade que havia muita prostituição. Que havia prostituição cultual. Sacerdotisas que eram verdadeiras prostitutas cultuais. Então assim, havia muita imoralidade, muita idolatria, e o sistema religioso, Deus era um Deus que a gente tinha que pagar algo. Então é nesse contexto que Deus diz para Abraão: você precisa sair desse lugar. Você precisa sair desse lugar. Agora, a gente vai entender mais quando a gente vê as 3 coisas que Deus disse para Abraão que ele precisa sair. Aqui é agora que está o centro da mensagem que você vai poder aplicar para a sua vida. Então, a primeira coisa que Deus disse a Abraão, que é aqui no versículo 2, né? Versículo 1, desculpe. A primeira coisa que Deus disse a Abraão foi o seguinte: sai da sua terra. Então, ele tinha que abandonar a famosa Ur e sair. E é interessante que Deus disse: eu vou te mostrar um lugar. Esse lugar você não conhece, eu vou te mostrar. Então a primeira coisa que Deus estava dizendo a ele: olha, saia de Ur e vá para uma terra que eu vou lhe mostrar. Mas não é uma saída apenas geográfica. Abraão não tinha que sair de Ur e ir para uma outra cidade na qual Deus iria mostrar,
e os costumes que ele aprendeu em Ur virem com ele. Não. Ele tinha que sair de Ur e dar um reset. E apagar geral tudo o que ele tinha aprendido em Ur. Ele tinha que abandonar tudo aquilo que caracterizava aquela cidade. Porque Deus ia dar origem a um novo povo. Então, todo povo tem a sua cultura. Se você vai no Japão, a cultura japonesa é muito forte. Tanto é que você pode ir em São Paulo, tem um bairro chamado Chinatown. Quem já foi? É tal como é lá no Japão, é dentro daquele bairro. Então, o japonês, ele se sente em casa dentro desse bairro, porque não tem nada de Brasil, é tudo do Japão. Então, nós falamos português, nós comemos feijãozinho com arroz, nós comemos bacalhau, por causa que os portugueses entraram mar adentro para expandir o território e colonizou o Brasil. Então, eles trouxeram o que havia em Portugal aqui para dentro. Eles levaram a cultura. Então, eu disse que os japoneses saíram do Japão, mas fizeram um gueto dentro de São Paulo, que é a cultura deles. Mas o que Deus está dizendo para Abraão é que Abraão precisava sair de Ur dos caldeus. E o que Deus está falando para você hoje é que você precisa sair de Ur dos caldeus, mas você precisa sair não com a cultura que tem nesse mundo. Você vai para um lugar que Deus vai mostrar a você, porque Deus quer fazer um novo povo, e aí Ele quer estabelecer uma nova cultura. Cultura são os hábitos que as pessoas têm. Hábitos alimentares, a fala, familiar, espiritual. Agora a gente vai entender muito bem, porque quando perguntaram a Jesus, de onde você é? Jesus disse, eu sou do céu. Agora a gente vai entender em Filipenses 3, versículo 19, Paulo estava falando da cultura do mundo, e depois ele no versículo 20, ele vai falar algo muito interessante, mas o 19 primeiro. Olha o que é que Paulo diz. O destino delas, está falando aqui da cultura do mundo, é a perdição. E sabe qual é o Deus? Sabe qual é o Deus? O ventre, o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Então, o Deus é o ventre, são os desejos. Então, a cultura que o Senhor está dizendo para Abraão sair, é a cultura na qual o Deus, quem é Deus? Deus é aquele que domina. É aquele que tem a primazia, aquele que fez e aquele que tem o direito de governar nossas vidas. Mas ele está dizendo o seguinte, Paulo, olha, é o seguinte, o Deus dessa cultura é o ventre, é o estômago, é o apetite, é o desejo. Então não tem coisa pior para um filho, para um adolescente, para um jovem, no qual o Deus dele se tornar os seus desejos, os seus impulsos. Nessa sociedade que não existe verdade, onde toda verdade é relativa, onde cada um tem a sua própria verdade.
E aquilo que é verdade para você, pode ser verdade para você, mas para mim não é verdade, mas a minha verdade pode não ser a sua verdade. Então o Deus é o ventre, o Deus é o meu desejo. Então o que vai governar e o que vai dirigir a minha vida não é aquilo que Deus tem para mim, mas é aquilo que o meu ventre deseja, o meu estômago deseja. E eu já cheguei à conclusão de que ser guiado pelos meus desejos é suicídio total. É suicídio total. Aí veja só o versículo 20, que é que Paulo diz: nossa cidadania, porém, está na onde? Nos céus, onde nós esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, nossa cidadania está nos céus, queridos. Por isso que quando perguntaram a Jesus, de onde você é? Ele disse, eu sou do céu mesmo. Eu sou do céu. Então, a nossa cidadania é do céu mesmo. A nossa cultura é a cultura do céu. A nossa cultura de criar filho é a cultura do céu. A nossa cultura de namoro é a cultura do céu. A nossa cultura de noivado é a cultura do céu. A nossa cultura de casamento é a cultura do céu. A nossa cultura de filmes que a gente assiste é a cultura do céu. De vídeos que a gente vê é a cultura do céu. Jesus disse, não ameis o mundo e nem o que o mundo há. Então Deus está dizendo para Abraão, saia do seu lugar, saia da sua terra. Não era apenas uma mudança geográfica, onde ele iria estabelecer um outro lugar ali, onde ele iria sair daquele lugar e iria estabelecer uma colônia de Ur. Não, ele iria sair daquele lugar e agora o estilo de vida ia vir dos céus. Ia vir dos céus. É resetar mesmo. Às vezes, o celular está devagar, travando. Aí você vai conversar com algumas pessoas que entendem um pouquinho, né? Aí ela diz, olha, apaga tudo aí, vamos resetar. E depois formatar. E aí instale tudo de novo. É isso que Deus está dizendo para Abraão. É isso que Deus está dizendo para Abraão. E é isso que Deus está falando para você. Reseta aí todo estilo de vida que você tem vivido, desde que você se acorda até a hora de dormir. Esqueça a forma que você está vivendo, agora tem um padrão divino para você viver o seu dia. E o Espírito Santo de Deus mostra a gente tanta coisa que a gente nem imagina. Olha, eu não sei você, eu gosto de um tomatinho. Eu gosto de tomate. E aí eu não percebi que eu estava comendo tomate todos os dias, algumas vezes por dia. A saladinha tem tomate. Aí você vai fazer um pãozinho ali com alguma coisinha e colocava tomate. Mas o Espírito Santo veio aqui no meu coração e disse, o tomate. E eu percebi que foi o Espírito Santo de Deus. Uns 2, 3 dias depois eu tinha um médico marcado para ver uma outra coisa. E ele pegou os meus exames que eu já tinha feito. Ele olhou para mim e disse, tomate. Diminua o seu tomate. Ele nem perguntou se eu comia tomate. Muito. Ele disse, diminua o tomate. Aí eu disse, pois...
diminuiu o tomate. Então, o que Deus está falando para Abraão, saia da sua terra. E eu vou te dar uma cultura de viver. Gente, se a gente for viver essa cultura de hoje, sabe o que vai acontecer? A gente vai violentar o nosso corpo o tempo todo. Violentar o nosso corpo. A cultura que me ensinaram quando eu era adolescente, me disseram, olha, você quer ter sucesso, você vai ter que dormir tarde e acordar cedo. Ensinaram isso a você? Ensinaram a você? É para te matar. E eu preciso dormir tarde, acordar cedo. Aí vivia como zumbi. Aí tem uns 4 anos que eu corrigi isso. Esses dias, eu estava fazendo algum material da igreja e eu disse, vou esticar a noite. Aí dormi mais ou menos 1 da manhã. Aí no outro dia eu disse, eu vou de novo. Dormi 2:30 da manhã. Quando Simone me acorda, porque eu me acordo primeiro do que Simone. Ela disse, amor, não tinha homem para conseguir sair da cama. Graças a Deus que veio um cafezinho na cama. Mas aí eu olhei para ela e disse, amor, como é que nós aguentávamos, naquela época, aquela correria que a gente vivia, de dormir 1 da manhã, 2 da manhã, e acordar 5:30 da manhã, todos os dias, correndo. A gente se acordava exausto, cansado, acabado, porque me ensinaram assim, se eu quisesse ter sucesso. Eu organizei isso, dormir cedo, me acordar cedo. Aquilo que eu posso fazer mais tarde, eu posso fazer mais cedo, mais tranquilo. 7h30 de sono. Ah, mas o meu corpo aguenta 5 horas tranquilo. Eu acreditei nessa mentira durante 20 anos ou até mais. É 7h30 no mínimo. Aí eu senti de novo aquela sensação que eu tive há 4 anos atrás, que eu vivi anos e anos da minha vida, acordava, sabe, isso aqui preto, as pálpebras inchadas, porque eu estava violentando, porque essa é a cultura do mundo. A gente não cuida do corpo, por isso que a gente está ficando tão doente. Aí quem não cuida do corpo jamais vai cuidar do espírito. Aí a gente não cuida. E aí a gente fica doente emocionalmente, fica doente, sabe? Tudo fica doente. A nossa vida, a nossa família, nosso casamento, adoece tudo. Aí Deus está dizendo para Abraão, ei, saia. Mas não é para sair e levar a cultura, é para sair e receber a cultura. Jesus disse, quem ouve as minhas palavras e as pratica, sabe com quem eu vou comparar essa pessoa? Ele disse, eu vou comparar essa pessoa a um homem prudente. Ele queria construir uma casa. E aí ele olhou e disse, antes de construir para cima, eu vou construir para baixo. E aí construiu em cima de um alicerce, de uma base. E aí Jesus disse, veio o vento, veio a tempestade, bateu contra essa casa não caiu, porque essa casa estava alicerçada na rocha. Agora, aquele que não é prudente, ele foi e construiu a casa dele em cima da areia. Quando o vento bateu, a casa caiu.
Então Jesus disse, olha, existe uma sabedoria que vem de Deus, uma cultura que vem de Deus, que vai mudando, sabe, o jeito da gente viver. E se você colocar em prática, você vai ser como um homem prudente, que está construindo a sua vida, a sua casa sobre a rocha. Vai vir vento, vai vir tempestade, não vai derrubar. Sabe por quê? Não é porque você é forte, é porque sua casa foi construída sobre uma rocha forte, sobre os princípios da palavra de Deus. Então Deus disse, sai do seu lugar. Amém? Vamos sair do lugar? Vamos lá? Sai do seu lugar aí. Vamos para a segunda coisa? Vamos sair do lugar aí, os adolescentes? Vamos lá, saindo do lugar, os adolescentes, não é possível, vamos saindo. Aprende já o gingado, não é possível, só um adolescente não vai sair do lugar. Vamos, sai do lugar. Meu pai, que dificuldade. Oi? Meu Jesus, meu Jesus. Vamos lá então. Segundo lugar, ele disse, sai da parentela. Parentela. Não era só do lugar que ele precisava sair. Ele precisava sair da parentela. O que é a parentela que o texto está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui heranças, costumes familiares, tradições familiares que lhe foram ensinadas quando ele era criança. Então são tradições familiares, heranças familiares. É interessante que eu fiquei pensando, Deus não vai chegar para você hoje, chamar você e vai dizer, olha, sai da sua parentela. Aí o marido vai pensar, vou sair e vou deixar minha casa. Aí o filho que já está com a raiz de revolta dentro do coração diz, é agora mesmo, depois dessa mensagem, que eu vou viver minha vida. Não é isso que Deus está dizendo para você. Para Abraão ele estava dizendo não apenas para sair de forma geográfica, mas não adiantava ele sair de forma geográfica se ele não saísse das tradições, dos costumes que lhe foram ensinados quando ele era criança. Então o que Deus está dizendo aqui para Abraão é o seguinte, olha Abraão, por mais importante que a família seja, por mais que importante que seja, sabe, para a sua família, aquilo que os seus pais lhe ensinaram, Deus está dizendo para Abraão é o seguinte, olha, existe algo que é superior àquilo que os seus pais lhe ensinaram, aquilo que a sua família vive como sagrado, existe algo que é mais sagrado do que tudo isso que vocês vivem. Eu vou explicar melhor. Uma vez, um marido que acompanhava uma irmã na igreja. Ela era da igreja, bem firme, uma bênção de Deus. E ele, de vez em quando, ele vinha. E ele amava mesmo, realmente. E eu fui conversar com ele em relação a batismo, em relação a ele poder estar junto com a esposa. Aí ele disse, olha, é porque a minha família tem tradições muito fortes, tradições católicas fortes demais. Poderia ser qualquer uma outra coisa, ele, nesse exemplo, eram tradições católicas. E ele disse, olha, eu não quero, sabe, porque, assim, meus pais iam ficar muito tristes. Meus pais iam ficar assim, sabe, revoltados, se eles descobrissem que eu estou na igreja, ainda me batizei. Então, eu prefiro, assim, vir de vez em quando mesmo. É interessante.
Então o que o Senhor está dizendo para Abraão é o seguinte: Abraão, você precisa sair do meio da sua parentela, você precisa sair do meio dos costumes da sua família, dos costumes da sua parentela. Ou seja, tem como você sair dos costumes sem sair do meio. Está na festa da família, está todo mundo bebendo, está todo mundo falando um monte de besteira, falando de todo mundo. Você sai dos costumes, você sai dos costumes sem sair do meio. E a gente precisa entender, quem é mais importante na minha vida é Deus. Deus é mais importante do que minha mãe, Deus é mais importante do que o pai, e Deus é mais importante do que os filhos. Eu vivo sem minha esposa, eu vivo sem meus filhos, mas eu não vivo sem Deus. Perguntaram a Jesus qual é o maior mandamento. Jesus só faz replicar o que Deus tinha dado a Moisés nos 10 mandamentos. E Jesus disse o primeiro mandamento e o segundo. O primeiro é: ame a Deus acima de todas as coisas. Todas as coisas estão embaixo e o amor a Deus está acima de todas as coisas. O que Deus está falando aqui para Abraão é: ame a Deus acima de todas as coisas. Às vezes é só o esposo, às vezes é só a esposa que ama, sabe, que busca o Senhor. É isso mesmo, ame a Deus acima de todas as coisas. E a gente precisa entender também o seguinte: nem sempre a nossa família vai acompanhar a nossa fé, nem sempre a nossa família vai acompanhar a nossa vida com Deus. Muitas vezes não vão compreender, não vão se entregar, não vão aceitar. E você tem que ter bem claro que você faz parte de uma família, mas embora você faça parte de uma família, Deus já tinha falado com você que você precisava sair da sua terra, e Ele iria te mostrar um lugar onde você iria viver, e Ele ia formar uma nação, e Ele ia dar uma cultura, e Ele ia formar um povo. Por isso que Paulo disse: eu sou cidadão dos céus. Maior do que a minha cidadania aqui, maior do que o meu relacionamento que eu tenho hoje com minha família, com minha esposa, com meus filhos, no céu não vai haver casamento. No céu seremos todos filhos, na eternidade. Todos filhos. Todos filhos. De manhã eu falei um texto, eu não anotei, eu acabei ainda não anotando, mas Luana é bem espertinha, ela acha na hora o texto, quando eu não anoto assim. Foi que chegaram para Jesus e disseram: Jesus, os seus irmãos estão aí. Aí ele disse: quem ama a mãe, quem ama o pai, mais do que a mim, não é digno de ser chamado meu discípulo. Aí Jesus olha assim para os discípulos, aqueles que saíram de Ur, dos caldeus, que decidiram viver uma vida e uma nova cultura em Deus. Jesus disse: aqui está minha mãe. Está filmando, então a gente ajeita, né? Ainda bem que não está ao vivo, né, Joás? Gente, e nem adianta dizer que foi o diabo, que foi a irmãzinha que colocou hoje de manhã. Pronto. Enquanto isso, deu tempo de Luana achar? Não? Você coloca assim, Luana, os meus irmãos e as minhas... quem ama mais a seu pai, a sua mãe,
a filho, irmão, mais do que a mim, não são dignos de serem chamados meus discípulos. E aí Jesus disse o seguinte: está aqui, olha, está aqui a minha mãe, está aqui o meu irmão. Olha, quem ama mais pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Eu não sei se ele... E quem não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Isso aí, Luana. Obrigado. Então é isso que Deus está falando aqui, quando Ele diz, sai da sua parentela. Ou seja, existe vida em Deus. Existe vida em Deus, existe a vida, sabe, de você é filho de Deus, você é discípulo de Deus, e você decida, sabe, decida. Não é que você vai abandonar a sua casa, vai abandonar a sua família. É que é o seguinte, você tem que decidir, sabe, que você vai viver para Deus, independente se a sua família vai acompanhar ou não vai acompanhar. Independente disso. Então o que é que Deus está dizendo para você? Sai da sua parentela. Chegaram lá para Jesus e disseram, Jesus, os seus irmãos estão aí. A sua mãe estão aí. Aí Jesus disse, não, os meus irmãos, aqui minha mãe, aqui meu irmão, aqui minha irmã, minha mãe, meus irmãos e minha irmã são aqueles que fazem a vontade do Pai. São aqueles que fazem a vontade do Pai, Jesus disse. E aí a gente chega no último lugar, que é saia da casa do seu pai. Porque é interessante, gente. Ele disse, saia do meio da sua parentela. E sair do meio da parentela não é sair da casa do pai? Né? Parece, né? Parece, mas é diferente. Lá é costumes. A casa do pai remete intimidade, influência direta do pai, como aquele que é o exemplo de autoridade sobre a vida do seu filho. Então Deus está dizendo a Abraão, que tinha provavelmente um bom pai, que tinha uma influência muito forte, um papel de autoridade muito forte na vida de Abraão. Deus está dizendo, saia da casa de seu pai. O que Deus não está dizendo? Deus não está dizendo, esqueça seu pai e nunca mais volte e seja um filho ingrato. Não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo agora o seguinte, olha, a influência número 1 da sua vida sou eu. E se você deixar, sabe, sair da casa do seu pai, eu vou ser seu pai. E quando a gente lê a vida de Abraão, a gente vê que Abraão foi chamado de amigo de Deus. Abraão, ele teve essa experiência tão forte com Deus como pai, que Abraão se tornou pai de multidões. Ele se tornou pai da fé. Porque a gente só se torna aquilo que nós temos. Porque antes de eu levar minha família, eu não levo ninguém ao lugar que eu não cheguei. Eu só levo alguém a um lugar que eu cheguei primeiro. E Abraão se torna pai de multidões. Abraão se torna pai da fé, porque Abraão experimenta um Deus que é pai. É diferente de um Deus pagão. É diferente de um Deus que toca de uma estátua. É diferente de tudo que a gente aprende no meio religioso. É um Deus que é pai. É um relacionamento de intimidade entre pai e filho.
Então Deus está chamando você para viver esse relacionamento com Ele. Agora vem o versículo 4. Depois que Deus mandou ele sair, depois que Deus fez a promessa para ele, depois que Deus fez a promessa, não adiantaria nada se Abraão ficasse sentadinho aí, sem sair do lugar. Então, Abraão partiu, como lhe ordenara o Senhor. Agora veja o versículo seguinte. Levou a sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos, comprados em Harã, partiram à terra de Canaã. E o que é que aconteceu? Chegaram na terra que Deus disse que ia guiá-los. E Deus cumpriu as promessas na vida de Abraão. Então, esse Deus que está chamando você, está falando para você, olha, saia do lugar de onde você está. Então saia da terra. Não é sair desse planeta não, do planeta Terra não. Saia, esqueça essa cultura. Esqueça essa cultura. Leia os evangelhos. Aprenda a cultura de Jesus, o estilo de vida de Jesus. Jesus disse, olha, o meu estilo de vida é suave e é leve. Quando ele disse que o estilo de vida dele é suave e leve, ele estava falando de pessoas que estavam vivendo cansadas e sobrecarregadas. E aí ele fez um convite, venham cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. E aí ele vai dizer como é que vai aliviar. É através do ensino, através da aprendizagem. Aprendam de mim. Ou seja, comece a ler Jesus na Bíblia. Comece a ver, é isso que nós estamos vendo, a aliança eterna. Nós estamos vendo Jesus em tudo. Em todas as alianças. Domingo que vem a gente finaliza essa mensagem com a aliança que Deus estabeleceu com Abraão. Mas Jesus disse, olha, aprenda de mim. Aí ele diz o jeito dele ser, a cultura que Jesus vivia. Aprenda de mim, eu sou manso e eu sou humilde de coração. Sabe por que as pessoas estão cansadas? Porque não são nem mansas e nem humildes. E vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Então há um cansaço generalizado. A pessoa pode mudar de emprego, pode mudar de família, pode mudar de cidade, pode mudar de país e continua cansado. Ela pode dormir 6 meses igual um urso, invernando. Quando acorda diz, parece que um trator passou por cima de mim. Sabe por quê? Porque quando o cansaço é na alma, o sono não resolve. Férias não resolve. Trocar não resolve. Jesus disse, aprenda de mim. Então o que o Senhor está dizendo é o seguinte, olha, sai da sua terra. Sente para aprender de mim. Por isso que a gente está com o curso Cultura da Igreja. Você pode participar desse curso na sua casa. Hoje foi lançada a primeira aula. Você assiste, você tem acesso, você recebe o link, tem acesso, assiste da sua casa, 40 minutinhos por semana, para aprender a cultura dos céus. Tem a apostila ali, depois no final do culto, Luana sai correndo lá, bate os canteiros, sai correndo para cabecear. E aí você faz o curso Cultura. Agora nós estamos com o curso Fundamentos da Fé também. Lançamos hoje a primeira aula. Já está na rede já. O acesso é restrito, mas quem faz a inscrição, adquire ali o livro, participa.
Então Jesus disse: aprenda de mim que sou manso, aí vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Então olha, sai da sua terra, sai da sua parentela, das tradições, e venha me chamar de Pai. Venha viver essa maior história que você pode viver, de você poder experimentar, conhecer Deus como Pai de amor. Amém, queridos?